A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 5/7, primeira sexta-feira de julho. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por essa permissão de conversar com vocês. E já pela terceira semana aqui seguida, nossa conversa essa é de fundamental importância para o Nova Friburgo. Por quê? É mais uma tradição do Pensando Nova Friburgo que está sendo mantida. Rodadas de entrevistas com pré-candidatos a prefeito, tá? Essa tradição já vem lá desde 2008, né? E eu estou recebendo esses pré-candidatos, em número de 6 que foram os convidados, que são os 6 nomes que aparecem aí na mídia, né? Sendo divulgados como pré-candidatos. Eu estou conversando com eles. Eu já deixei claro que a aparição deles aqui foi mediante convite, através de um sorteio que a minha esposa Lourdinha me ajudou a fazer, né? Alguém pergunta, mas quem viu? Eu falei, eu vi e ela fez, né? Então, depois como pré-candidato, a regra tem que ser outra. Aí não, aí tem que ser um sorteio na presença dos representantes dos candidatos, mas como pré-candidato a legislação dá essa permissão, tá? E a menos que haja desistência de um desses, hoje eu estou indo para o terceiro, faltarão 3, a menos que um desses 3 desistam, né? Se aparecer um outro nome, eu não terei nem como fazer, por causa do limite da legislação eleitoral. Nós já estamos em mês de convenção. Então, tem essas limitações, tá? Dos pré-candidatos que já passaram pelo programa, foi o Sérgio Lobac e o Zé Alexandre Almeida. Hoje eu estou recebendo uma pré-candidata. Por sinal, dos 6 é a única do sexo feminino, né? E ainda bem que ela veio, porque senão ia ser muito chato. Nós temos uma eleição sem uma representante feminina, né? O ideal vai ser o dia quando nós tivermos 6, 3 femininos e 3 masculinos. Aí vai equilibrar melhor o jogo. Mas, por enquanto, vamos nos satisfazer com a que nós temos. É a Maria Amélia Curvelo, tá? Aqui eu agradeço a presença. Meu cordial boa noite, Maria Amélia. Boa noite, Modesto. Boa noite a quem nos assiste. Agradecer muito pelo seu convite e dizer que é um prazer estar aqui e agradecer a TV Zoom por esse espaço tão bom para a gente, para nos receber e conversarmos um pouco, né? Vamos falar dos seus acompanhantes, você não está sozinha, né? Eu trouxe meu vice, doutor Roberto Braga, meu marido Epaminondas e minha amicíssima companheira de luta, de trabalho, Ana Amélia. Então, os 3 aqui comigo. Que eu agradeço também, né? A presença deles. Que nos fortalece, né? São nomes... você desculpa até, doutor Roberto. Eu reconheço que eu não reconheci. Tá? Eu lembro do doutor Roberto muito quando estava muito ligado, né, ao governo. Né? Não que trabalha diretamente, mas eu lembro. Você foi pré-candidato a deputado, não foi? Em 2002, não foi? Nem me lembro, já faz tempo. Faz tempo, né? Tá. Eu agradeço a Maria Amélia também, é uma pessoa que a gente sabe, né? Você trabalhou junto com o governo Saudade, né? Então, são pessoas conhecidas. Eu agradeço a presença de vocês, tá? É sempre bom ter companhia, até porque ajuda a gente aqui, se a gente falar alguma bobagem, vocês levantam o braço e pá. Tá bom? Maria Amélia, você é uma pessoa conhecida na cidade, você já exerceu cargo público, tá bem conhecida, mas considerando que nós temos telespectadores mudando muito, hoje nós temos um telespectador que a TV Zoom hoje ela é muito assistida na internet, né? Sim. Seja através do site da emissora, do aplicativo ou do YouTube, né? Essa é uma forma. E hoje também ela está, mesmo a cabo, ela atinge outros municípios. Ou seja, ampliou muito digamos, a rede, a possibilidade de ser assistida. Então nós vamos conversar primeiro para conversar um pouquinho mais sobre quem é Maria Amélia. Vamos falar das suas origens, quem é Maria Amélia,
Conta um pouquinho da sua história. Olha, você sabe que a gente, quando chega assim, uma idade um pouco madura, a história fica mais comprida. Fica, não tem problema não, você tem tempo. Mas, ó, é com o maior prazer. Eu nasci numa localidade que fica no norte fluminense, entre Itaperuna e Laje do Muriaé. Mas esse local meu de nascimento pertence a Laje. Não, quando eu nasci em 55, na verdade, Laje não existia, o município. Só foi declarado município 10 anos após. Então, foi redividida uma área. Então, era uma propriedade de roça que meu avô tinha e minha avó. E minha mãe se casou com meu pai, ficou morando lá. E a gente foi criado na roça mesmo. Até eu lá fiquei, eu só saí de lá entre 10 e 11 anos de idade. Uma educação maravilhosa, porque ser criado com a natureza não tem nada melhor, né? E com a liberdade que a natureza também permite que se tenha, né? E com muito cuidado, com muito zelo, com tudo que se plantava. Hoje se fala muito em sustentabilidade. A gente realmente vivia uma vida autossustentável. A gente só não produzia sal, né, e algumas outras coisas, poucas que se adquiria da cidade, mas plantava-se de tudo. Plantava-se o ano inteiro, fazia-se as colheitas, tinha criação, tinha muita água de qualidade. Então, isso tudo fazia com que a nossa infância fosse uma infância rica dessas coisas. E uma infância também muito amorosa, porque meu avô era um homem amorosíssimo, meu pai também, muito trabalhadores, lavradores mesmo, e as mulheres também participavam e ajudavam. E criança também, naquela época, já tinha obrigação, né? Nós que digamos, né? Então a gente aprende a trabalhar muito cedo e ter compromisso, né? Mas aconteceu um fato muito grave, assim, que foi o falecimento brusco do meu pai, quando eu fiz 9 anos. E todo mundo ficou muito sem entender, porque foi um infarto de noite, não tinha nem socorro, né? Porque era longe da cidade, longe de tudo. E marcou muito, e a minha mãe ficou muito doente depois, de tristeza, sabe? E um dia meu avô chegou lá, ela estava muito magrinha, e ele falou: olha, seus filhos ficaram órfãos de pai e vão ficar de mãe também. Pegou a gente e levou para a casa dele, próxima, né? E ficou com a gente 1 ano, até a mamãe ficar um pouquinho mais forte. 4 filhos, ela sozinha. Uma mulher de muita inteligência, muita lucidez, muita competência, muito trabalhadora, uma mulher de muita fé. Ela pensou, falou: bom, eu não posso ficar com esses 4 filhos aqui nessa luta que vamos ter, porque eles não vão poder estudar, eles vão ficar se dedicando só ao trabalho de roça, candeando boi e tal, e plantando e colhendo, e a única salvação para meus filhos é eu procurar um lugar que eles possam estudar e crescer na vida. Aí ela começou, saiu, pegou esse pedacinho de terra que ela e o meu pai tinham comprado, que era recente, que até então eles não tinham, vendeu, e nós fomos para a periferia da cidade pequena. A periferia da cidade grande é complicadíssima, mas a periferia de uma cidade pequena, o dinheirinho que ela arrumou, só dava para comprar muito afastado, no final de uma estrada que saía para lá, para um canto você abandonava a cidade e pegava uma estrada de chão, e lá ela conseguiu comprar um pedacinho com 2 cômodos. Uhum.
E ali fomos todos ficar por ali. E ali começou uma luta implacável. Ela tinha uma força e uma fé de que o amanhã ia ser melhor, mas a gente precisaria estudar e trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Às vezes ela passava a noite, ela deixava a gente dormir e pegava na máquina de costura e a gente acordava com aquele barulho da máquina. E de dia ela fazia coisas para vender e tal. E a gente começou a trabalhar muito cedo também para ganhar dinheirinho. Qualquer dinheirinho ajudava. Uma casa que não tinha água, que a gente tinha que andar, pegar água, lavar roupa no meio da vargem, no valão, pegar a água lá numa propriedade lá na frente, que tinha uma água boa, trazer aqueles galões de 20 litros, porque tentamos fazer um poço, a água não era boa. Ali foi um sofrimento enorme e que se prolongou por bastante tempo, né? Até um dia que o meu irmão mais velho conseguiu um emprego melhor. E a gente andava a distância enorme para ir para a escola, debaixo de sol, debaixo de chuva. Eu tinha muito vergonha de chegar na escola com toda barreada, por exemplo. Então, a gente usava aquelas sainhas, né, aqui assim. Sempre estudei em escola pública, era muito rigorosa com o comprimento das saias, né, e uma meinha branca e um sapatinho. Aí, eu não podia sujar o sapatinho nem a meia. Então, eu pegava minhas coisas da escola e tirava a meia e o sapato para ir no barro. Aí chegava, antes do asfalto um pouquinho, tinha um valão, numa pinguela, assim, para chegar atravessar. Eu descia, lavava, tirava o barro todo, secava com mato, assim, vestia a meia e o sapato para sair pelo outro lado, que saía limpinha para chegar na escola limpa. E assim foi, a gente só estudava, só era estudar e trabalhar, até que um dia, esse meu irmão que estava já trabalhando e já melhorando um pouquinho, ajudando nós, ele passa para um concurso para ir vir trabalhar em Arraial do Cabo. E ele vem. Aí passou um pouco, aí ele falou, olha, eu acho que o meu outro irmão, que era muito inteligente, o Cacá, pode vir também, porque vai ter uma prova para a área de manutenção e mecânica, e ele é muito conhecedor, que ele sempre estudou muita eletrônica, muito essas coisas todas. Aí meu irmão veio, a mamãe falou, bom, então agora vamos todos. Aí vem aquela mudança, mas sempre assim, casas muito pobres, muita dificuldade, eu costurava para fora desde cedo, bordava anágua, lembra de anágua? Uhum. Pegava pilhas de anágua na segunda-feira para entregar aquelas baby doll, aquelas calcinhas, aquelas roupas de antigamente, roupa íntima de antigamente, né? Uhum. Eu tinha uma senhora que fazia, eu pegava toda segunda-feira, uma pilha enorme daquilo para entregar na sexta. Isso eu fiz com 11 anos, comecei a fazer isso, né? E eu já cuidava da casa para a mamãe trabalhar, que ela arrumou um trabalho. Ela saía de casa segunda-feira com meu irmãozinho menor e voltava na sexta. E eu ficava cuidando da casa, porque os outros dois já tinham que ganhar um dinheirinho também. E quando a gente veio para o Arraial, aí eu fui dar aula costurando para as vizinhanças e fui dar aula de reforço para algumas crianças que precisavam, algumas pessoas que podiam pagar. E antes dos 18 anos, eu passei num concurso dessa fábrica, que era uma fábrica gigantesca, com 2.000 homens, e eu fui trabalhar na fábrica. Aí lá eu fiquei até meus 25 para 26 anos. Como é que você chegou em Friburgo? Então, aí eu passei nessa fábrica, eu resolvi fazer um vestibular
no Rio. E passei. Aí eu fiquei pressionando a direção da fábrica, superintendente, diretores, para me arrumar uma vaga na sede, que era ali na Visconde Auma, quase esquina com o Rio Branco. Sim. Aí, e minha mãe já apresentava problemas de um pé, de um tornozelo, que ela sofria muito. Ela precisava de médico no Rio, no Arraial não tinha, precisava de uma cirurgia. Aí eu consegui essa transferência. Aí eu tinha um emprego, e era um emprego bom. E aí eu fui fazer faculdade, fui trabalhar nessa sede, aluguei um apartamento no Rio, levei mamãe e o pequenininho. Aí eu conheci o Alfredo, que foi com quem eu me casei. Entendeu? Mas namoramos assim uns 4, 5 anos, aí nos casamos. Aí passa um tempo, eu continuo trabalhando, depois dessa empresa, dessa economia mista, conforme eu te disse, eu fui trabalhar numa empresa de São Paulo, que eu fiz o treinamento lá, mas eu atuava no Rio, que era inúmeros restaurantes, do General Elétrico, do BNDES, do BNH, da Segura, Dora, tinha de Campo Grande, Paciência. E eu fazia toda a área de recursos humanos, treinamento, capacitação, porque eu já tinha terminado a faculdade, eu fiz uma extensão em recursos humanos, eu tinha terminado a administração de empresas. Então eu rodava aquilo todo e tal, por isso que eu não tive filho tão imediatamente, mas os filhos vieram, e quando vieram, eu comecei a perceber que eu ia ter que criar filho dentro de shopping, coisa que não combina com a minha cabeça, de jeito nenhum. E a vida do Rio de Janeiro, cara, e muito insegura, né? E eu falei, eles vão ficar adolescentes, eles não vão ter liberdade, nós não vamos poder sustentar um padrão de lazer que dê segurança para eles, eles vão poder andar de ônibus. Aí, nossa, 2 vezes a gente veio para cá, a gente comprou um terreninho na casa de cima. Quando a gente chega em casa, a casa roubada, tudo revirado. Aquilo começou a me dar muito medo. Ele viajava muito a trabalho, eu ficava sozinha com as crianças. E aí eu falei, não, eu não vou ficar no Rio de Janeiro, não vou ficar. Porque teve uma vez no sinal, por sorte, por Deus, um cara que estava atrás, eu estava com o meu marido meio passando mal, com febre, as crianças atrás, eu ali na São Francisco Xavier, na Tijuca, uma arma na minha cabeça. Aí o cara de trás fez um escândalo tamanho que eu avancei com o carro antes da hora até, correndo risco de provocar um acidente. Mas foi o motorista de trás que me salvou. Porque ali era um prato cheio, né? Aí eu falei, nesse dia não, vambora. Aí viemos para Friburgo, vendemos lá um apartamento que a gente tinha. Aí abrimos aqui a Copicor, que era uma distribuidora de copiadores, equipamentos de duplicação. Ficamos com uma clientela grande, sabe? A ARP era nossa cliente. O Igor Quintela era com quem a gente negociava os equipamentos e os serviços que a gente prestava, a Filó, os colégios grandes todos. A gente tinha já um porte, era pequeno, mas era um trabalho forte que a gente fazia. A gente tinha 4 técnicos. Eu lembro dessa empresa. Você lembra? Eu lembro que eu trabalhei muitos anos junto com o Dr. Herói nas empresas dele, né? Tem empresas que usava também esse serviço. Agora, como é que você entrou na política? Quer dizer, eu entrei na política naturalmente, porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça.
Nunca tinha sido filiado a nenhum partido na minha história. Meu avô gostava muito de política, eu também gosto, mas eu gostava assim, de fora e tal. Acontece que por conta da minha ligação com arte, que ao longo da minha vida toda, eu sempre gostei de tudo que é artístico, que é criativo, de tudo, porque a natureza me provocava para isso, né? As cores da natureza, aquela coisa toda. Então eu sempre estudei arte. Tanto que eu fiz Parque Lage, mesmo com essa dificuldade toda. Comecei no Museu de Arte Moderna no Rio, mas eu sempre arrumava um jeito de ir, até com criança mesmo, para fazer meus cursos, sabe? Aí, pelo fato de eu ter a primeira copiadora colorida daqui e trabalhar, eu fiz gravura há muitos anos, então eu entendo muito de impressão, e começou a vir os artistas da cidade para eu atendê-los, para eu fazer, eles queriam isso, queriam fazer aquilo, mudar uma cor de uma imagem, mudar não sei o quê, diminuir, aumentar, reduzir, Aí com isso, eu fui conhecendo cada vez mais os artistas de Friburgo, e a gente foi conversando muito, ficando muito unido, muito, sabe? E aí eu fui tomando conhecimento que não tinha uma política pública de cultura na cidade de Nova Friburgo, no município, não tinha. Tinha as pastas todas, mas não tinha. Aí eu soube que tinha uma associação, mas que estava sem estar atuante, estava dormindo. Aí eu falei, vamos pegar essa associação, vamos revitalizar? Assim foi. Aí eu fiquei... eu e mais um grupo revitalizamos a associação e começamos a discutir uma política pública. A gente fazia mesmo, a gente fez fórum no Sesc, a gente fazia festa da arte, não sei se você lembra, a gente fazia debates, mesmo tudo por nossa conta, porque só tinha um departamento de cultura. Era um departamento de cultura. E sem orçamento. Eu fui várias vezes lá conversar com a dona Lúcia e não tinha. Nesse período, o Centro de Arte fechado, aí eu só abria lá para a gente fazer uma reunião, sem atividade. Aí, durante 2 mandatos, a gente foi apertando o cerco para ter uma área de cultura dentro das políticas do governo municipal. E aí veio a eleição dos prefeitáveis do ano de 2000. Aí a gente, enquanto associação, a gente convidou formalmente a todos uma agenda para eles nos ouvirem, para a gente poder entregar nossas demandas para o setor. Aí um veio, o outro na véspera disse que não teve tempo. Na verdade, quem veio foi o Dutra, o Mário Dutra. De Castro. Mário Dutra e a doutora Saudade Braga. Ambos se comprometeram. E uma das nossas demandas, porque eu já fazia parte também de uma associação no Estado, que a gente criou lá na UERJ, para fazer uns cursos na UERJ, um seminário de políticas públicas de cultura, e eu já via que todos os municípios reclamavam da mesma coisa. Quem ia para a cultura era sempre uma pessoa, ou uma professora antiga da cidade, ou a esposa de um cabo eleitoral importante daquele prefeito, ou um aliado assim que mas sempre pelo viés, vamos dizer, do mandatário, sempre pela mão do mandatário. Mas a gente sabia que isso não funcionava porque você tem que estar capacitado para ser um gestor de cultura. Existe capacitação própria, você tem que conhecer muito esse universo, você tem que estudar sobre ele e praticar e entender do que se trata. E não pode ser, e tem que ser um apaixonado. Mas como é que Saudade te convidou? E nós pedimos
que, tanto para os dois com quem nos reunimos, que se eleito fosse, que por favor ouvisse a associação, porque a gente estava com um rol de demandas e que a gente queria levar adiante. Ela se comprometeu, ambos se comprometeram, ela venceu as eleições e retornou para a associação e falou, façam a escolha de quem vai ser. Então você chegou à secretaria por uma decisão da associação? Da associação, era uma associação forte, a gente lotou aquele auditório do CEF, que a Regina sempre deixava a gente fazer reunião lá, também, que era outra muito, que via com a necessidade disso, né? Era mais de 300 pessoas nessa ocasião. Né, dos associados, né, de todas as expressões. E aí foram 3 se candidataram e nós fomos para o voto. E eu fui a mais votada. Interessante. Dentro, eu considero um processo muito interessante, né? Não é por bom. Um grupo associativo é a melhor forma. Não é? E eu penso que se isso acontecesse em vários segmentos, isso melhoraria extremamente. Porque você leva para um hall que foi tirado por aquele coletivo, um hall de necessidade. Você vivencia o grupo. Vivencia as demandas, exatamente. dificuldades. Eu acho muito importante que seja assim. E é uma pena que isso não é regra, é uma pena. Aproveito e mando um abração para a Regina, que eu tenho muito apreço por ela. Regina Schlup. Ela ajudou. Eu tenho um filho que é bem arteiro, ela me ajudou muito a botar na linha quando ela era professora. Mas a Regina é uma pessoa Agora você, Maria, você ficou 2 mandatos. Fiquei 2 mandatos. O que você acredita que você realizou que possa, por exemplo, num eventual, caso você seja eleita, que possa, digamos, colaborar com um governo, por exemplo, de Maria Amélia? O que você acredita que a sua passagem pelos 8 anos que você teve lá te ajudaria? Não, eu acho que quase todo, né? Porque eu trabalhei muito e entreguei muita coisa, porque eu não parei de trabalhar nesses 8 anos, nem férias a gente tirava. Porque a saudade fez uma coisa que eu, assim, por isso queria falar com todos que estão nos ouvindo, que a minha candidatura, a minha pré-candidatura, caso eu venha a ser candidato, eu acho ela muito oportuna, porque uma mulher que tem compromisso e que trabalha muito, e ela acaba não se desviando a sua atenção para outras coisas. Então, você chega no final dos mandatos com coisas muito boas sendo entregues ao município. Você trabalha para todos, né, indistintamente. Mas nós éramos lá no Governo da Saudade, ela tinha 17 secretarias. Ela nomeou 9 mulheres. Alton Kondak, Beatriz Abicalil, eu, Margarete Nassif, Marinice, Michele, Elizabeth Righetti, ainda falta. Eu não vou lembrar. Certamente. Então, e essas mulheres foram os 8 anos ali, firme. Isso faz uma diferença, Modesta. Eu penso que quando a gente teria, o dia que a gente conseguir distribuir, digamos, esses mandatos de forma equânime entre sexos, vai ser melhor, porque cada um tem suas qualidades. Eu sempre falo, o homem e a mulher se complementam. E você distribuindo equitativamente é melhor. Eu aproveito e mando um abração, que trabalhou comigo, a Margarete. Foi a parceira. A Alda Kondak, ela fala que ela fala assim, eu falo que ela me deu aula para mim, eu falo, Modesto, ela deu aula para mim, né? Muito minha E a Elizabeth Righetti também, eu conheço ela. Então, e outras a gente conhecia, né? Mas essas são pessoas que eu conheço mais de perto. Agora, você fez o trabalho... Mas eu queria só responder, por exemplo, a primeira coisa que me incomodava muito e eu fui rápida e ágil em atuar. Você se lembra que quando as 2 bandas centenárias, Euterpe e Campesina, quando era o Paulo Azevedo, o prefeito, a Euterpe tinha todo recurso, tinha não sei o quê, e a Campesina definhava.
Lembra disso? Sim. E quando era Heródoto, fazia era o parte da contrário. tradição política da cidade. Pois é, né? eu chamei as duas bandas e falei, ó, o orçamento é pequeno esse primeiro ano, mas nós vamos mudar essa história, nós vamos criar uma subvenção idêntica para os dois, porque eu não entendo E isso vem se por que mantendo até hoje. Pois é, porque era uma coisa que era fundamental que alguém fizesse. São duas bandas centenárias. Maravilhosas, sabe? Não poderiam nunca ter um tratamento diferenciado por conta de correntes políticas, sabe? Então a gente começa e a gente não para e vai firme, centro de arte fechado. Foi a primeira coisa, foi o primeiro projeto do PAC que eu fiz, para trazer o dinheiro e reabrir o centro de arte, reabri, e logo em seguida o Teatro de Bolso. E a oficina escola foi no primeiro ano, em julho ela já estava funcionando. Eu levei 3 meses para montar a estrutura mínima, entendeu? Pedindo mobiliário, a ARP me deu mesa, me deu isso, me deu aquilo, eu catando professores da rede, fazendo treinamento lá no Sanatório Naval, sobre arte e educação. Então, é um negócio assim, o anfiteatro e a Praça das Colônias, eu entreguei no segundo ano. Só o teatro, eu tive que trabalhar 7 anos para entregar ele em 2008, né? O Teatro Municipal. E hoje é uma grande obra que nós Pois é, e tantas outras coisas. E essa união que a gente fez com a Euterpe Campesina resultou no Bandas na Praça, que a cada 15 dias uma ia. Aquilo era uma maravilha. Então, muitas coisas que podem serem feitas em todas as áreas. Ou seja, você tem... Agora, você, além do trabalho na Secretaria de Cultura, você conviveu com um prefeito por 8 anos. Sim, o que você acredita que você levaria mais dessa convivência com Saudade de Braga para o eventual governo Maria Amélia? Olha, primeiro a resistência, porque a função de prefeito tem que trabalhar muito obstinadamente e tem que ser para todo mundo. Mas não pode. Nós somos fomos um governo socialista, né? Agora a gente está numa frente popular socialista, então a gente não pode esquecer das lutas que já se conquistou, mas as que ainda precisamos conquistar. Por exemplo, a Saudade tinha paixão para as crianças estarem bem atendidas. Tinha que estar. Ela tinha paixão pelo fato do trabalhador, da trabalhadora, da família poder ter um dentista, poder ter um médico, poder ter um atendimento com a mínima qualidade no Raul Sertão. E nos postos de saúde, e no programa da família. Quer dizer, tem muita coisa que eu vi como se faz. Agora, Saudade também foi... creche, foram 40. Era o número dela, né? Era o número dela, ela prometeu e ela fez. E ela não fazia isso, ela andava atrás de recursos. Essa mulher, eu fui várias vezes para Brasília com ela, em cada ministério, Ministério de Cidade, Ministério disso, de Habitação, e ela insistia, voltava, fazia, todo mundo fazia os projetos em condições, o dinheiro chegava. E fazia, e foi essa. Agora, tem que se trabalhar sem parar. E tem que estar sempre preocupado com o que cada canto está precisando. E com muita decência, muita seriedade. Isso é o que eu acho que você levaria sem dúvida nenhuma. Você falou algo, né? A gente quando fala em certos cargos, o cargo público de executivo, evidentemente que você precisa de um tempo para você, mas que ele é exaustivo se quiser trabalhar, Você trabalha noite e dia e não dá conta. E não dá conta. A demanda é sempre maior. Marcolino, está na hora do intervalo, não está? Vamos para um rápido intervalo. Na volta já vamos entrar um pouco mais em 2024, né? Tá bom? Já conhecemos bastante da história de Maria Amélia. É engraçado, eu acho que muita gente não sabia dessa sua origem, né? Como diz, eu também tenho origem roceira já.
Porque A eu gente nasce na dia, roça e no eu outro tenho dia, orgulho dessa roça que eu vivi, que eu vivi assim que você falou aí. Eu adoro tentar ser na roça, cara. A gente tem uma vida, né? Poxa. Diferente, né? E outra coisa. Pelo menos antigamente era, não sei hoje como é que tá, né? Hoje tem internet, tem tudo. Aquele pé no chão, né? Subir Mas em você árvore, sabe tem que que lá- trabalhar para aprender a lutar cedo. Você vê o valor da natureza, sim, a é grande. diferente. Olha. Mas vamos lá, te senão educa. ele vai brigar comigo lá. Marcolinho, vamos para o rápido intervalo, voltamos já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos retornando aqui no intervalo, nós estamos fazendo uma viagem pelas nossas roças da vida. Roças hoje mudadas, né? Essas memórias, né? Memórias. Então. Vamos entrar agora na sua pré-candidatura. Né? Depois daquela avalanche que nós tivemos em 2020, a grande curiosidade, né, que se criou na cidade, e 2024, será que teremos essa avalanche muito grande? Aparentemente não. Não, eu lembro que no ano passado, metade do ano passado, os candidatos falavam aí, né, pré-candidaturas, Johnny Maico, Anderson Nogueira, Sérgio Lobac, a Mayra Felício e o Luiz Lima, o deputado Luiz Lima. Aí o tempo passou, quando chega em dezembro, apareceu o Zé Alexandre Almeida. De certa forma, foi uma surpresa, não, porque ele é um friburguense, de conselheiro, ele teve que ser um abraçado, mas como ele estava fora, não deixou de ser uma surpresa. Aí chega, me parece que foi março ou abril que eu ouvi falar no seu nome. Foi março. Foi março, final de março, não que seja uma surpresa, né? Mas como você não estava tão na mídia há um bom tempo, né? Bom tempo, de certa forma, Maria Amélia, candidata, bom nome. E por último agora o Alexandre Cruz. Então que são também não estava aqui, eu acho. Não estava aqui, ele estava em Macaé. Ele tá fora, a gente imaginava até que ele poderia ser candidato pelo cargo que ele exercia lá, algum cargo executivo, mas no município de Macaé. Ou seja, hoje nós temos 6 nomes, a princípio, né, nós mesmo conversando, tem um 7º nome que se fala aí, mas é um nome que muito desconhecido, que eu não sei nem se vai vir para cá. Mas o que te motivou? Por que Maria Amélia resolveu ser pré-candidata a prefeita? Olha... Você foi candidata a vereador em 2008, né? Fiz duas. Foi 2 vezes, né? Duas vezes. Bati o mesmo número de votos, cerca de 800 votos. E o que aconteceu? Eu vendo essas últimas administrações municipais e as perdas que a gente foi acumulando, por isso que a gente estava falando, talvez por não trabalhar tanto como devia, ou porque, às vezes, vai por conta de uma carreira política, né? Para depois ser outra, mudando de patamar. Eu não sei o porquê que esses prefeitos deixaram determinadas coisas irem se esvaindo e não lutaram mais. Por exemplo, a gente está agora com uma questão da saúde que é gravíssima. Gravíssima. Amanhã tem até um ato por conta dessa questão da maternidade. O Raul Sertã é só falta, não tem equipe de profissionais. Se você precisar de um cardiologista, você vai levar não sei quantos meses. E vai em todas as áreas. Eu tenho ido, conversado, ouvido.
Ó, abandono geral. Na educação eu estou vendo muito de perto, né? As creches que Saudade fez, muitas fecharam, outras estão mal conservadas, outras com instalações inadequadíssimas, uma que ele fez, que esse último prefeito fez, recém-inaugurada, mas que já tem uma parte que está sem poder usar porque as instalações não estão de acordo. E escolas fechando, horário, as famílias dos trabalhadores precisam ter sossego para eles poderem trabalhar e levar o sustento para dentro de casa. Da escola em tempo integral. É só te contando que o nosso tempo está indo. Tá. Seria mais ou menos, a sua ideia seria resgatar valores que você viu no governo Saudade? Seria mais ou menos isso? E melhorar muito mais, ainda, né? E trazer novas coisas também. Seria né? Porque... aplicar aqueles aprendizados que você obteve no governo Saudade Braga, reaplicar. Sim, seria isso. Ter uma excelente equipe, que avance em todas as áreas, ambiental, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem medo do futuro, né? E tem que ter mesmo, né? Tem que ter medo. A gente viu agora o que aconteceu lá Porque eu acho assim também, essa decisão, né? E por que eu acabei tomando essa decisão? Minha caminha gostosa, tem minha comidinha, tem tudo, meus filhos criados, graças a Deus, foi uma luta, mas é tudo legal. É hora da gente desfrutar, mas aí eu deixaria de pensar no outro. E eu sou realmente uma cristã que pensa no outro. E que eu falei, não, eu vou ficar aqui no meu agasalhadinho, né? E não, eu vou tentar, porque eu estou vendo que esses prefeitos todos podiam ter feito muito melhor. Algo aconteceu. E eu acho que o olhar de uma mulher, um olhar atento, firme, justo, sabe, correto, zeloso com a coisa pública. Eu dou muito valor ao que é público, sabe? Porque me fez muita falta também. Me fez falta demais. Os piores períodos da minha vida, se tivesse uma política pública para quem necessitava, séria, minha vida teria sido melhor dos meus irmãos, da minha mãe, que adoeceu tão cedo por conta dessas coisas, sim. Sabe? Então, eu penso sim no outro. Porque eu trabalho, teve um prefeito aí que não gostou de uma coisa que eu falei, que foi o seguinte, eu dei uma entrevista, eu falei assim, eu não trabalho para o prefeito, eu trabalho com o prefeito. Porque, veja bem, se você é prefeito e eu for trabalhar para você, e se você não for uma pessoa que ouve tudo, que ouve os empresários, que ouve os empregados, os trabalhadores, as donas de casa, as mulheres, os jovens, as crianças e tal, bom, então... Eu estou trabalhando só para você e não trabalho para eles. Ali você não tem que trabalhar para ele, tem que trabalhar para os munícipes. Exatamente. Mas está ao lado do prefeito, porque, isso, veja bem, com ele, mas o objetivo trabalhar com ele aos munícipes. Trabalhar com ele para atender quem não está lá, quem não está lá. Nosso. Agora, você sabe que você já colocou eleição, você ouve de tudo. Você tem ideia, quando as pessoas me perguntam, né? É um programa que já está há 22 anos no ar, sabe que tem um viés político, apesar de eu sempre falar que não é um programa político. Em verdade, os programas que mais me dão prazer é aquilo que eu chamo de trazer aqui a nova Friburgo que vem dando certo, que tem muita coisa que dá certo aqui na cidade, eu gosto de mostrar isso, para ver se estimula que mais... Claro, que mais surjam E também homenagear quem está fazendo isso, né? Seria ótimo que a gente trouxesse sempre políticos também que estão dando certo. Tem políticos que dão certo, sim. Sim, sim. Eu não sou daqueles que ficam... claro. Eu não classifico classe política não, porque não é preciso. E a gente precisa deles. Né? A gente precisa deles. Porque afeta a nossa vida. E político começa dentro da casa da gente, né? Exatamente. Passa por tudo. Passa por tudo. Nossa vida. Mas tem uma questão que está se colocando, quando eu falei que ia te entrevistar, Modesto, mas a Maria Amélia, ela só está aí para dar espaço a Glauber Braga, porque a barra dele não está muito boa no município. E então, segundo, né, quem pensa assim,
que a sua candidatura veio mais para Glauber Braga aparecer. O que você responde para quem pensa assim? Ou nem responde? Eu nem precisaria responder, porque eu acho que eu estou aqui me colocando pelos motivos que são reais, verdadeiros. E claro que se eu for candidata e chegar a ser eleita, o Glauber vai ser uma peça importantíssima, porque eu tenho aqui o número eu torço até para não perder. É bom a gente andar com a colinha. Eu gosto sempre de andar com a colinha, que eu esqueço mesmo. Isso daqui eu tinha que ser precisa. Ó, emendas de Glauber de 2010 a 2024. 14.370.000 perdidas. Ele fez as emendas e os governos não fizeram os projetos para cumprir as obrigações legais. As pagas, 5.651.000. As que estão em andamento, 8.620.000. Quer dizer, eu acho que o Glauber, ele não está mal em Friburgo, não. A gente anda aí com ele. É o que eu estou falando. E a gente anda nesses bairros. Eu estou dizendo, não sou eu que estou dizendo que ele está mal, eu estou falando que é a colocação que me foi feita, né? E quando eu estou aqui para perguntar o que as pessoas acham, eu pergunto. Mas eu tenho andado com ele aí, ele é muito bem recebido e muito querido. Entendeu? Sempre. Agora, é um guerreiro, não para. Ele anda o estado inteiro, trabalha sem parar, noite e dia, faz emenda domingo agora. Ele ficou com a gente aqui até sábado à noite. Domingo de manhã ele estava prestando contas na Glória e à tarde estava fazendo 2 emendas em Copacabana, na praia de Copacabana, né? Para transporte para os estudantes da Unirio e para a parte de instrumental, de quem necessita, ou seja, equipamentos para cegos, cadeira de roda, para todos, tem também aqueles que não mexem para ouvir. Tem toda uma parte sofisticada tecnológica agora. Exatamente. Mas essa parte sofisticada tecnológica, sabe, para melhorar a qualidade de vida deles. Que é importante, né? Super. A pessoa já se tem, digamos, uma dificuldade, tudo que puder fazer para ajudá-la a ter um mínimo de condição de vida é importante. Bem, isso aí é o que se coloca, né? Mas eu acho que provavelmente se você se tornar candidato, você talvez vá ouvir isso em campanha. Que fique claro que eu estou candidata não porque eu quero limpar a barra de Glauber, não. Eu acho que ele já faz isso e grande parte da população sabe que você já deixou claro, pelo menos eu entendo as suas motivações. E eu sempre falo, qualquer pessoa, né, que quiser se candidatar, deixa que comprar em regra do jogo. Nós tivemos demais em 2016 para muita gente. Eu acho um pouco demais porque me atrapalhou meu trabalho de jornalismo. Mas para o eleitor, não. O eleitor que... Eu acho que isso que você faz, Modesto, de nos trazer aqui, nos convidar, e em 2 etapas, essa primeira que é tão importante, o eleitor precisa conhecer. Precisa conhecer. Para mim, eu acho que é importante saber com quem ele vai... Porque o voto dele é a coisa mais importante que ele tem. É a peça mais democrática que existe. É a forma mais democrática mais de expressar. Exatamente. Então, dar essa atenção para o eleitor é fundamental. E esse espaço, assim, espero que tenha outros, eu vou poder falar mais da Maria Amélia e da minha visão de mundo, dos meus... sabe, do meu olhar, das possibilidades que eu tenho. Você pode estar certo. Se você se tornar candidato, as perguntas que eu estou te fazendo hoje eu não vou repetir. Eu não vou falar de coisa. Não. Hoje a ideia é mesmo a pessoa falar. Porque se você não conhece, na hora que você fizer entrevista com o plano de governo, a pessoa, eu não sei quem é. Pois é. Então é melhor conhecer para ouvir. Exatamente. Agora tem uma outra questão que nós já estamos aí nos nossos últimos 10 minutos. Dos 6 pré-candidatos, só 2 pré-candidatos já decidiram pelo nome dos seus pré-candidatos a vice. O Sérgio Lobac, que lançou o Rogério Alves, e você com o Dr. Roberto Braga.
Os outros 4, o José Alexandre teve que ser um abraçado, não disse que sim, que nem que não. O que se comenta muito, que normalmente se deixa tardiamente por questões estratégicas, de composição, apesar que o seu partido, me parece que ele é federação. É pessoal. Mas é a federação. Pessoal e rede é a federação. Então. E esse aliado antigo daqui, Isso, então. do PCB, não é da federação. Você não se preocupou com essa questão de, por exemplo, que muita gente deixa por última hora, porque eram negociações estratégicas, né? Não, porque aí que na majoritária é possível a coligação. O que te motivou você já de cara falar assim, meu pré-candidato a vice-prefeito é Roberto Braga? Olha, primeiro pela nossa aproximação e confiança que eu tenho nele, que ele tem em mim. E segundo, que ele vai ser uma peça super importante na questão da atenção básica de saúde e do programa de saúde da família. Eu quero que ele se empenhe muito com isso, eu sei que ele tem um amor tremendo por isso. E eu vou estar tranquila de estar com uma pessoa ao lado que confia em mim, que eu confio nele. Então, não tinha por que ficar protelando, não. E eu também estava muito... Porque quando eu tomei essa decisão, foi uma coisa que aconteceu aqui dentro de mim, sabe? Eu assisti uma entrevista, eu já tinha dito, não. Mas eu fui assistir uma entrevista da Luísa Erundina. E ela contando como é que foi o governo dela na prefeitura de São Paulo. Eu já sou grande admiradora dela, e da lucidez dela, e da visão de mundo dela, e da capacidade que ela tem de entender a sociedade e tal. Aí com aquela entrevista dela foi me dando uma coisa, eu fui ficando sem ar, foi me emocionando. Eu falei, gente, a mulher com 89 anos... lá firme no Congresso, impecável, impecável, de uma decência, de uma honradez. Eu falei, e eu vou ficar aqui com vergonha de mim, né? Vou ficar com vergonha de mim, precisando de ter uma mulher candidata. Aí na hora, eu falei para nós, vamos lá, vem assistir a entrevista comigo. Assistiu também, ficou emocionado. Falou, então vamos resolver logo isso, porque era assim, um dia a gente se arrependia de não participar, no outro dia a gente ficava aliviado. Não vamos participar disso, vamos ficar na nossa. Aí foi assim, sabe, foi porque se eu posso contribuir para lugar... Eu mudei para aqui em 91. Daqui a pouco eu tenho mais tempo de Friburgo do que de outros lugares, né? E meus filhos criaram aqui. Foi uma infância maravilhosa, ainda bem que eu mudei. Você mudou para cá, Friburgo ganhou com você aqui. Pois é, e eu ganhei muito. Secretaria de Cultura, todo mundo sabe. Que só não viu bom trabalho que você fez, quem não quer, né? E eu ganhei pessoas, amigas maravilhosas. E eu ganhei... Você já viu que ele mostrou ali 5 minutos. Né? Eu ganhei amigas maravilhosas. Eu ganhei a educação que meus filhos teve, sabe? Muito bom. Eu tenho 5 minutos só para fazer uma colocação que eu estou perguntando a todos. Nós estamos vivendo um momento no país, eu particularmente não gosto, mas ele existe, que é uma polarização muito, muito grande. Né? Se dividiu o país praticamente em 2. Eu não acho isso saudável, mas está aí. E certamente isso vai reverberar na campanha municipal. Tá? A dicotomia direita-esquerda. Você vem de um partido que tem um viés de esquerda. Sim. Você vai lidar com a população de Friburgo, que tem uma parcela muito grande que é de direita. Como é que você imagina que vai ser você vai lidar com essa dificuldade? Que em eleições anteriores a gente não via muito isso, mas na eleição de 2020 isso não foi muito, digamos, mas essa pelo... Porque não tinha pego... não estava, a coisa não pega. Mas agora a gente está observando pelas conversas que eu tenho, eu trabalho, principalmente, eu continuo trabalhando, tendo uma vida profissional ativa, eu converso com muita gente pelo trabalho que faço. Então eu estou imaginando que a gente pode ter uma eleição bem quente nessa polarização. Como é que você vai lidar com isso? Você já parou para pensar? Olha, claro que a gente sempre pensa um pouco, mas
Eu confesso a você que não é motivo de me preocupar muito com isso, não. Eu acho que a gente tem que fazer a campanha, nessa pré-campanha e a própria campanha, com humildade e com verdade, sabe? O partido o PSOL é socialismo e liberdade. Eu não vou deixar-me ser coagida por conta dessa situação está acontecendo, e eu também vou tocar meu plano de governo humildemente e com muito foco no cidadão friburguense. Agora, eu não tenho controle sobre isso. Se vai ter muita fake news, pode ser que tenha. Eu não pretendo usar dessas ferramentas. Isso não tem muito a ver com o teu perfil mesmo, não. Não, eu pretendo seguir que você passou na prefeitura, com os meus ideais, com os ideais do PSOL, o que é direito, obedecer os direitos constitucionais, ver a lei orgânica, ver o que... E a partir daí, fazer tudo de melhor que eu puder, sem prestar muita atenção se estão se agredindo, se não estão. Eu sou grandinha já, sei me defender, sei das minhas verdades, sei da minha intenção e sei por que eu estou nessa etapa da pré-campanha, onde eu quero chegar. Agora, isso aí é comportamento também, né? É uma questão de comportamento, que é aquilo que a gente estava falando antes da gente começar o programa. Tem pessoas que são de um jeito, tem pessoas que são de outro, tem pessoas que usam isso para determinados arranjos, usam para destruir o outro. Infelizmente isso não é só no Brasil, né? Agora mesmo nós tivemos um recente debate lá nos Estados Unidos, né? Uma grande nação, que quem viu aquilo parecia que eles estavam de volta no Vietnã, né? Pois é. A natureza humana, nós ainda somos muito imperfeitos. Eu acho que isso é que nos faz menores nos nossos sonhos e no nosso crescimento, e faz mal ao município, porque se ao invés de estar pensando no desenvolvimento do município, na melhoria da qualidade de vida de todo mundo, você está gastando tempo com isso. Bem, nós estamos chegando no último minuto mesmo. Tenho que agradecer ao Marconinho. Obrigado, Marconinho. Agradeço ao doutor Roberto pela presença, ao Epaminondas e a Maria Amélia. Ana Amélia. Eu troco, desculpa, hein, porque trocar o nome é tão feio. Mas eu acho, né? Eu falei tanto trocar o nome, eu anotei aqui. Mas eu espero que a gente tenha uma campanha produtiva, apesar de reconhecer que é um momento complicado, mas, e honestamente, eu lamento porque aí não tem nada a ver com questões partidárias, mas eu gostaria que a gente tivesse uma Suprema Corte, digamos, mais equilibrada, que a gente não está tendo. Isso eu lamento, porque isso acaba... É igual um jogo de futebol. Se o árbitro começa a fazer bagunça, os jogadores acham que tem direito de fazer. Então isso eu lamento um pouco, porque a gente poderia ter uma Suprema Corte mais majestática, que a gente não está tendo. Mas, Maria Amélia, eu te agradeço por você ter vindo, tá? Eu que agradeço. Eu entendo que a presença de uma mulher, pelo menos uma, equilibra mais o jogo, que deveriam. Para mim era ideal que fosse 3-3. Eu quando olhei vi que não tinha nenhuma se manifestando, me incomodou um pouco. Pena, né? Porque, vamos combinar, né? Friburgo até hoje nós só tivemos uma prefeita, né? Quem sabe. Então, vamos ver. Tá bom? Tá Telinha bom. dos seus 30 segundos aí. Obrigado a quem nos ouviu, esteve conosco até agora. Vamos prosseguir nessa pré-campanha. Se Deus quiser, vamos para a nossa campanha no futuro. Agradecer aqui a TV Zoom, agradecer o Modesto muito, e agradecer aqui os meus companheiros aqui de programa, né? E toda a equipe técnica da TV Zoom, né? Modesto. E dar uma boa noite para todos e dizer que quero que me conheçam mais, cada vez mais. Eu estou com @mariaamélia _oficial, podem ver, né? Tá bom, agora acabou mesmo. Eu agradeço a Maria Amélia, agradeço a todos vocês que ficaram aí comigo até agora, ficaram conosco, né?
E se Deus quiser, semana que vem teremos mais o quarto nome dos 6 que estão previstos. Vamos esperar conversar com os 6, tá bom? E cada um de vocês que estão assistindo, faça as suas escolhas, tá bom? Uma boa noite a todos.